Bem, agora vamos à meditação na palavra do Senhor. E gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 3, versículo 21 em diante. Capítulo 13, Lucas, versículo 21. Então, veremos alguns versículos a partir do capítulo 13 de Lucas, versículo 21 em diante. Vamos lá? Na escola dominical, meus irmãos, antes do culto, eu falei que vi semana passada alguém falando sobre a chamada cultura woke. Cultura woke. E hoje também vi algo a respeito da cultura woke. E essa cultura woke, ela tem, como eu digo hoje, o que eu assisti, é verdade. Primeiro eu vi o Ageu Magalhães falando sobre isso e também vi uma outra coisa. Uma outra fala, ela tem buscado ser um parasita, sempre procurando um hospedeiro. Um parasita, ele procura sempre um hospedeiro para que ele se instale, ele se aproveite desse hospedeiro. Essa chamada cultura woke, ela tem procurado a igreja, principalmente nos chamados últimos 10 anos. O que é a cultura woke? Cultura woke é quando você, principalmente, é tragado pelos pensamentos que o mundo tem, e principalmente quando a igreja ela começa a achar que o seu papel é ficar debatendo determinados temas em detrimento de temas fundamentais das Escrituras. Eu estou dizendo assim, nós temos 20 sermões falando sobre as questões raciais, 20 sermões sobre as questões de problemas sociais, 20 questões falando sobre o problema da fome, o problema disso, o problema daquilo, mas os grandes temas bíblicos não são tratados. Então você tem uma aparência de pregação, você tem uma aparência de culto, mas na verdade o que acontece? Nós começamos a trazer para o púlpito, começamos a nos amoldar aos temas discutidos pela sociedade e nós não trabalhamos os temas que são debatidos nas Escrituras. Na própria Bíblia, quais são os grandes temas que a Bíblia se levanta? Qual é o tema fundamental das Escrituras? O que é apresentado dentro de Gênesis, Apocalipse, e a igreja se apegar a esses temas e proclamar esses temas à sociedade, não a sociedade debater temas, e nós estamos aqui, agora cada tema que ela debate lá, nós debatemos aqui, como se nós fôssemos regidos pela sociedade. Não, temos uma mensagem que a Bíblia nos apresenta, a palavra de Deus nos apresenta certas temas e que nós proclamamos à sociedade. E tem muitas igrejas sendo sequestradas por isso, sequestradas em pregações que você vai escutar. O que você vai ouvir? Você vai ouvir pregações que vão falar sobre isso, vão falar sobre temas em que você vê que é muito debatido lá fora, mas que a Bíblia não trabalha como tema central. E muitas vezes se gasta e se faz isso em nome de que nós estamos falando que é Bíblia, que não estamos. Não estamos. Por exemplo, o problema racial das cores é um tema bíblico, aparece na Bíblia? Aparece. Mas, por exemplo, como é que aparece? Deus queria Adão, mas não diz que pele era Adão. Não diz a cor da pele de Adão. Já está bem claro pelas Escrituras que Deus não definiu assim, eu criei Adão com a pele bem branca. Não tem isso nas Escrituras. Justamente para que nós entendamos que Deus não está valorizando a cor da pele de Adão. Se era um pouco mais escuro, se era mais branco, ou era a cor dos olhos de Adão. Quem encontra a cor dos olhos de Adão? Não é o assunto, é a criação poderosa de Deus e ter criado o homem. E a partir de um homem, todas as raças. A Bíblia apresenta isso. Mas nós muitas vezes podemos subtrair os temas que são centrais e fundamentais da Bíblia e começar a debater temas que todo mundo debate porque é bonito e é legal. E nós começamos a enfraquecer a igreja. À medida que a igreja caminha assim, ela começa então a esquecer do seu passado, da sua história e da sua proclamação. Da sua proclamação. Por isso nós estudamos no domingo passado sobre a beleza do rei na genealogia de Mateus, e hoje nós vamos continuar vendo agora a beleza do Filho do Homem na genealogia de Lucas, porque as duas genealogias são apresentadas em Mateus e Lucas, e principalmente alguns irmãos acabaram conversando sobre esse tema durante a semana.
E eu fiquei muito feliz é que a pregação feita no domingo não ficou apenas na pregação. Alguns foram olhar o texto, alguns foram observar os versículos, alguns foram ler os personagens lá no Velho Testamento, acabaram conversando sobre os personagens. Ou seja, não se resumiu apenas a pregação aqui, mas foi além da pregação do culto do domingo. Foi avante, né, nas conversas em casa. Então, vamos à leitura e vamos ver um pouco nesta noite a respeito da beleza do Filho do Homem na genealogia de Lucas. Diz assim no versículo 21: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E aqui, meus irmãos, esse pequeno pedaço das Escrituras, há muita coisa que dá para falar nesse pedaço. Há muita riqueza em cada texto bíblico. Eu entendo que os textos bíblicos são sempre como uma mina em que você vai procurar riqueza e você, na primeira ida, você encontra bastante riqueza. Mas se você for na segunda vez e descer a mina pela segunda vez, você encontra ainda mais riqueza. E se você for a terceira, e quarta, e quinta, e sexta, e 100 vezes, você sempre vai encontrar riqueza nos textos bíblicos. A Bíblia não tem textos que são esgotáveis. São fontes inesgotáveis da sabedoria do Espírito Santo. Então nós olhamos para um texto, nós precisamos entender e aprender com cada texto a sua riqueza, a sua beleza, a sua colocação, onde ele está. Porque note que coisa curiosa, a genealogia que nós vimos no domingo passado, de Mateus, ela está na entrada de Mateus. E eu disse no domingo passado que não consigo enxergar a genealogia de Mateus em outro lugar a não ser ali. E eu disse que vejo quanta beleza existe nela colocada ali na entrada do Evangelho. Lucas não está na entrada. Você vai perceber que ele está no 3º capítulo. Mas essa genealogia de Lucas, eu entendo que ela também não poderia estar num outro lugar que não fosse esse aqui, exatamente aqui. Mas por que na minha leitura eu percebo que está lá no começo do Evangelho, agora no capítulo 3, por que um colocou lá no início, o outro colocou no capítulo 3? É por causa do propósito dos Evangelhos. É por causa de algumas questões que estão sendo tratadas pelo Evangelho, o qual nós devemos entender, nós devemos perceber. E vamos então meditar em alguns pontos dessa genealogia de Lucas apresentada aqui no capítulo 3. A primeira coisa, meus irmãos, aparece no versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Percebam, meus irmãos, que Jesus não é o primeiro a ser batizado. Até alguns querem alegar que aqui no texto está dizendo que Jesus então quer demonstrar humildade. Por quê? Porque ele não quis ser o primeiro. Ele poderia reivindicar aqui que ele deveria ser o primeiro a ser batizado. Ele poderia aparecer lá na hora que João Batista se preparou para batizar. Ele poderia aparecer e falar assim: João, olha só, eu sou o Deus Filho encarnado e eu exijo que eu seja o primeiro a ser batizado. Mas ele não foi. Se você observar pelo texto, diz: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado. O Evangelho de Mateus, os outros evangelhos, a gente percebe que são multidões que vêm para serem batizadas por João Batista. Algumas de maneira sincera, algumas de maneira muito mentirosa. Alguns que não estavam verdadeiramente arrependidos, mas outros que tinham arrependimento verdadeiro. Ao ponto de João chamar e dizer assim: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O João Batista fala isso para alguns. Então o que acontece? Será que Jesus está dando uma demonstração de humildade? Não é esse o foco. O foco não é a humildade. O foco do texto que Lucas está trabalhando aqui, ele é muito mais amplo do que demonstrar humildade ao Senhor. Demonstrar humildade. Porque notem, diz assim que todo o povo foi para ser batizado por João. Mas a grande pergunta é a seguinte: para quem Deus disse a frase a qual ele diz para Jesus?
Você pode imaginar aqui milhares e milhares e milhares de pessoas que foram antes de João, que desceram ao Jordão para serem batizados no Rio Jordão, mas a pergunta é a seguinte: para quem o Pai disse a frase que ele disse para Jesus? Ele disse para alguém: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem eu tenho deleite. Ele disse para alguém? Ele não diz, apesar de milhares já terem sido batizados por João. Não diz para ninguém. E aqui você deve entender uma coisa curiosa, uma coisa bastante curiosa nas Escrituras, e principalmente a respeito do pensamento dos homens. Os homens, e principalmente os brasileiros, eles têm uma frase que eles dizem assim: mas todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Negativo. Essa frase, biblicamente, não é verdadeira. A Bíblia afirma que Deus só tem um filho. Um filho. Um filho. E se você olhar no Velho Testamento, Deus nunca disse isso para ninguém, a frase que ele diz aqui para o Senhor. Não disse para ninguém: este é meu filho amado em quem me comprazo. O Senhor olhou para Abraão e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. O Senhor olhou para Samuel e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Para Jó: este é meu filho amado em quem me comprazo. Nunca disse isso. Por que o Senhor nunca disse isso? Porque nenhum deles era de fato o filho apresentado e prometido desde o jardim do Éden. Nenhum deles agora está manifesto entre os homens aquele que de fato é o filho. Por isso Deus não disse para Abraão, nem para Moisés, nem para ninguém, nem para Davi, o homem segundo o coração dele, não disse para ninguém. Não disse para nenhum dos profetas, para nenhum dos homens de Deus, para ninguém. Essa frase é dita apenas para o Senhor. E aí tu observa justamente o que as Escrituras apresentam sobre isso. Porque João, por exemplo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aqui você percebe um detalhezinho no versículo: deu seu Filho unigênito. E o que significa Filho unigênito? Significa um só. Ou seja, está dizendo que Deus deu seu Filho unigênito. Então João está dizendo que Deus tem quantos filhos? João está dizendo que Deus tem apenas um filho. Um filho. É por isso que você não encontra ele falando: você é o meu filho amado em quem me comprazo, para ninguém do Velho Testamento. Para ninguém. A não ser que a pessoa cresce e fosse salvo, e depois Deus chama então a pessoa de filho. Mas Deus não chama ninguém dessa forma que ele chama o filho aqui. Então, você vai ver que as pessoas foram entrando para serem batizadas e elas não são chamadas de meu filho, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar justamente que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Todo homem, na verdade, é filho de quem, conforme as Escrituras? Todo homem é filho da ira. Todo homem é filho de Adão. O homem não nasce, por natureza, ele não nasce filho de Deus. Ele nasce filho da ira, filho de Adão, filho de Adão, filho da ira. Por quê? Justamente porque todos nós temos a natureza de Adão em nossa vida. Até os bebezinhos têm. E a natureza de um bebezinho é demonstrado de que ele tem a natureza de Adão, que a descendência dele vem de Adão. Ou seja, quando tu pega um bebezinho, pode perguntar para os pais aí que têm os filhos mais novos. Pergunta assim: como é que tu começou a perceber que o teu filho tinha uma natureza pecaminosa? Que o teu filho começou, por exemplo, a fazer birra? Quando teu filho começou, por exemplo, a teimar? Quando teu filho começou a desobedecer? Quando teu filho começou a ter que ouvir você falando assim para ele: não, e mesmo assim vindo lá teimar? E você vai escutar os pais falando assim: eu parei por 9 meses, 10 meses, eu comecei a observar isso. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa é uma natureza que vem de Adão. Ele nasce com a natureza de Adão. E logo a Bíblia vai afirmar que ele é filho da ira. Ele é filho de Adão, filho da ira. A não ser que Deus o salve, a não ser que Deus tenha misericórdia, então ele vai ser filho da ira sempre, se Deus não o salvar, se Deus não manifestar a sua salvação para com ele. É por isso que essa frase, quando o Senhor está saindo no batismo, o Senhor fala: tu és o meu filho amado em quem me comprazo, porque está sendo apresentado pelo testemunho do Pai que esse que está saindo aqui do batismo de fato é o filho amado que me comprazo.
Agora nota, você vai observar que existiam profecias a respeito do que está acontecendo aqui. Haviam profecias do que está acontecendo exatamente nesse ponto aqui do Evangelho de Lucas. Por exemplo, domingo passado eu falei que Isaías faz uma profecia. Ele faz uma profecia e diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento. Mas logo no versículo seguinte ele fala assim que o Espírito repousaria sobre ele. O Espírito repousaria sobre ele, dando uma demonstração de que derramaria sobre ele sabedoria, inteligência, justiça para governar, justiça para... Então fala ali no capítulo 11 de Isaías. Até se você for observar, algumas Bíblias embaixo da lamatinha de rodapé vão te indicar que quando você lê o capítulo 3, versículo 22, deve olhar lá em Isaías capítulo 11, porque havia uma profecia de Isaías que sairia alguém, que viria alguém do tronco de Jessé, e sobre esse o Espírito de Deus repousaria. Por isso que você observa o texto e diz assim: que curioso, porque o Senhor vai ser batizado. Aí diz que quando ele está saindo da água, diz que viu-se o Espírito Santo descer em forma corpórea como pomba. Aquela manifestação do Espírito em forma corpórea que foi vista, e o Espírito descendo sobre o Senhor para que repousasse sobre ele, é para lembrar de que Isaías fez uma profecia a respeito disso. E essa profecia está acontecendo exatamente como Isaías profetizou. Ou seja, quando viesse esse do tronco de Jessé, ele também tinha algo profetizado, e repousaria sobre ele o Espírito Santo. E não somente isso, mas note, Isaías é o profeta que fala que viria de uma virgem. Lucas fala disso. Lucas fala que seria chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías fala que o Espírito repousaria sobre ele, o Espírito repousando sobre ele, dando uma demonstração de o que está acontecendo aqui. São cumprimentos de profecias, e o Pai, acima de tudo, está dando o maior testemunho de quem está encarnado. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Antes eram os profetas falando, olha, vai vir, olha, virá em algum momento, vai nascer de uma virgem, vai acontecer assim, vai acontecer. Os profetas vão profetizando, vão fazendo as profecias, mas agora quem está aqui dando o próprio testemunho é o próprio Pai, com uma voz que se ouve dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. É o maior testemunho de quem está presente. É o maior testemunho em quem está presente. É o testemunho do Pai. Engraçado que eu vi uma fala do Sacani, é o nome de um. Tem muitos vídeos dele na internet, ele chama Sacani, ele fala muito sobre astronomia, fala sobre universo, criação, em alguns debates sobre universo, criação, estrelas e supernovas e a expansão do universo e tudo mais. E eu estava vendo algumas coisas, até comentei com alguns, e uma delas eu achei impressionante, ele falando que o Hubble, acho que não lembro se eu falei no ano passado, mas vou falar novamente. O Hubble foi um telescópio que foi lançado para fora da Terra, e ele foi lançado para ele viajar e ir embora, viajar, ele fotografar algumas coisas e ir embora. Ele diz que esse Hubble tinha 100 horas de fotos para tirar do universo. E o chefe lá do Hubble disse: olha, eu quero que vocês virem as fotos, que eu quero que vocês tirem do espaço vazio, de um ponto escuro do universo. E aí o pessoal que estava lá junto com ele me assustador, gastar 100 horas tirando fotos do espaço vazio do universo, assim, um ponto escuro. E ele disse: não, podem tirar, porque eu quero ver o tempo medido pelo espaço vazio. E aí eles viraram aquela foto ali e tiraram a foto. Só que quando revelaram a foto do Hubble, eles tiveram uma surpresa extraordinária. Haviam 3.000 galáxias prontas, sem expansão, prontinhas. E ele fala, curiosamente, assim, olha, que aquela foto vem colocando em xeque as teorias das ideias do Big Bang. Porque o que se vê na foto é que o universo foi feito num estalar de dedos. Ele foi feito num momento só. Num estalar de dedos. Acho que eu estou trocando o nome de quem falou. Acho que não foi ele, foi um outro que também faz debates. Mas aí eu vi ele, o Sacani, tenho certeza que foi ele. Essa semana eu vi uma outra coisa, ele fala assim, discutindo sobre Jesus. Ele fala assim: sabe quem é Jesus para mim?
Jesus para mim era um cara muito inteligente. E um cara muito inteligente que olhou lá e viu que haviam certas profecias no Velho Testamento. Haviam certas profecias. O que ele fez? Ele, sabendo que haviam certas profecias no Velho Testamento, e foi lá e começou a cumprir as profecias. Cumprir as profecias para quê? Para que ele dissesse: não, sou eu. Estão vendo como sou eu, filho de Deus? Estão vendo como sou eu, o Messias, o prometido? Sou eu. Mas aí, se alguém perguntar assim para o sacane, vem cá. E como é que Jesus pode cumprir a profecia da descida do Espírito Santo? Por si mesmo. O Isaías disse que o Espírito repousaria, desceria, daria inteligência. Ele vai ser batizado. Quando está saindo da água, diz que viu-se do céu descendo sobre ele. A não ser que Jesus contratou alguém hoje com técnicas de ilusão de ótica para que descesse sobre ele. Mas está descendo exatamente cumprindo profecias, demonstrando que isso seria impossível cumprir por si só. Mas aqui vem uma coisa curiosa a partir de então. Você observa um detalhe também na ligação do capítulo 3 para o versículo 22 e 23. Diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava da filha de José, filha de Eli. E aqui nós temos alguns problemas. Alguns problemas não é da genealogia, mas alguns problemas que nós temos que pensar aqui. Porque Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Mas aqui tem um conflito muito sério conosco e a pessoa de Jesus. Porque você vê que Lucas registrou que quando Jesus é batizado, Jesus tem cerca de 30 anos, pelo menos 29 anos completos. Tem alguns que dizem 29 anos e meio, para cumprimento de algumas profecias de Daniel, das 3 semanas e meia, e algumas coisas que aparecem em Daniel, mas não é essa a nossa discussão. A discussão é que Jesus tem cerca de 30 anos de idade. E você consegue perceber qual é o conflito com a frase dita pelo Senhor, pelo próprio Pai, no versículo 22? Você consegue perceber o conflito que há intenso entre nós e esse texto da fala de Deus, e quem está aqui presente, com cerca de 30 anos, consegue perceber o conflito? Qual é o conflito? Pastor, eu não vejo conflito. Não vi conflito. Porque ele tem cerca de 29 anos, ou pelo menos 29 anos e meio, ou 30 completos, independente aqui, a aproximação. Mas o pai jamais diria isso se o Senhor tivesse um só pecado. O pai jamais diria isso do jeito que ele fala. E o que me impressiona é olhar para o Senhor, que ele tem cerca de 30 anos, e o pai diz essa frase sobre ele. Não seria dito se o Senhor tivesse cometido um pecado durante esses 29 anos antes de começar o ministério. O pai jamais diria: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, tenho deleite, tenho satisfação nele. E a satisfação vem pela perfeita obediência, vem pela exatidão da obediência, vem na perfeição da obediência. Como o pai pode falar isso sobre o filho? Com 30 anos, quando eu olho para a minha vida e olho para a minha vida, principalmente na fase da adolescência. Quando Deus diria isso para mim? Quando eu diria? Dos meus 12 aos meus 18? Dos meus 18 aos 21? Dos meus 2 aos meus 7 anos? Dos meus 7 aos 10 anos? Em algum momento eu posso pegar da minha vida e dizer: não, naquele momento eu estava tão perfeito, tão certinho, tão andando retamente nos caminhos do Senhor, que ali o Pai poderia falar sobre mim. Eu não tenho nenhum momento da minha vida que eu possa ser isso. Porque em todos os momentos da minha vida, em todos os anos, eu oro, e até mesmo na menor infância, eu não poderia ter ouvido essa frase do Pai dita para mim. Se olhar na minha fase de juventude, é um momento pior, é onde eu tenho maior espaço, assim, um buraco negro em relação ao pecado, onde a gente se lança na rebeldia, onde a gente se lança ao pecado, e o pai jamais poderia nem sequer imaginar, pensar em falar isso a respeito da minha vida, nem da sua, nem de ninguém. Mas quando ele abre a boca, eu fiquei pensando assim: qual foi o timbre de voz do Pai? Qual foi o timbre de voz de Deus quando ele fala isso no alto do céu? Diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho deleite. E ele tem deleite porque este é o filho obediente, é o filho perfeito. Mas já está chegando aos 30 anos, sem defeito algum, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, em perfeição. Como o Senhor pode fazer isso se não fosse de fato santo e perfeito? Santo e perfeito.
antes de ser tentado e depois de ser tentado, em perfeição. Só que nós muitas vezes olhamos para 29 anos e não imaginamos isso, não pensamos isso. Nós não pensamos que, de fato, existe um aprendizado para nossas vidas. E que se o Senhor fosse falar de algum de nós, ninguém poderia ouvir essa frase. Somente o Senhor, por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele é o nosso Senhor. Por isso que é Ele quem vai para realizar a chamada Páscoa, para ser o Cordeiro Pascal. Por isso, porque a exigência da lei diante de Deus, em todo animal para ser sacrificado, para ser morto, qual era? A exigência da lei era animal perfeito. Se você ler Levíticos, você vai ver, quando você for sacrificar, você não pode apresentar um animal manco, um animal doente, um animal magro, um animal com manchas na sua pelagem. Não podia nem ter uma mancha, ou seja, teria que ser um animal de uma cor só. Não poderia ter nem mancha na pele, ou seja, teria que ser o melhor animal, o mais perfeito animal. Deveriam ser aqueles que seriam escolhidos para serem sacrificados ao Senhor, e o sangue derramado deles será apresentado perante o Senhor para quê? Para tipificar aquele que viria lá na frente, aquele que viria e não teria nenhum pecado. E quando eu encontro o testemunho do Pai no batismo, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, quando é que o Pai disse isso para um filho? Qual é o filho que mais o Pai tem prazer, satisfação? E eu lhe pergunto, não é o filho obediente? Quanto mais obediente for o filho, por acaso não é onde mais o pai encontra satisfação e prazer em falar dele assim: puxa vida, esse é o meu filho. Mas é um filho obediente, é um filho prazeroso, é um filho que enche o pai de orgulho, não somente pelo respeito e educação que tem, mas é por todo o seu ser. E o pai então se enche de alegria e fala: puxa, como eu tenho uma alegria desse meu filho, como eu tenho prazer desse meu filho. Mas quanto mais obediente é o filho, mais tristeza traz para o pai, mais distante acontece isso. Ele traz desgosto ao pai. E sempre o Roberto falando sobre isso. O filho desobediente, ele é desgosto para o pai, ele é angústia para o pai, ele é tristeza para o pai, ele não é um filho de satisfação. E aqui, quando o pai fala, testemunha a respeito de Jesus, ele fica impactado, porque o Senhor já tem 30 anos, mas é apresentado como perfeito e satisfatório para o Pai. Perfeito e satisfatório para o Pai. E a beleza dele começa a ser compreendida pelos textos e nessa conexão de versículos. Mas logo após vem um outro problema que nós temos que resolver, não somente da idade, e perceber que nós somos conflitados com a questão da idade e da nossa própria vida. Notem, aqui eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas mais idosas, e quanto mais idosa a pessoa for, e principalmente, me perdoam os irmãos que têm os cabelinhos mais brancos, mas quanto mais branco for o cabelinho, o que acontece? A gente olha para a idade dele, os cabelos brancos, e a gente diz: puxa vida, tadinho, olha como ele está nessa idade, como assim, a gente escuta as histórias deles contando, e a gente muitas vezes esquece que mesmo que ele tenha 90, 100 anos, ele continua tendo uma natureza caída e pecaminosa. E que você ter dó e ter, assim, achar que é bonitinho, que é legalzinho porque ele é idoso, não retira a natureza que ele tem de ser caído. É por isso que você encontra notícias que você vai ler lá: senhora com 90 anos tenta entrar com 3 quilos de cocaína no aeroporto tal. Senhor com 95 anos mata o ciclano, não sei o quê, porque dá uma demonstração de que o homem, desde pequeno até a sua velhice, a natureza de Adão está nele. E se o Espírito Santo não trabalhar e não agir para que mate a natureza de Adão e vá trabalhando para a santificação, o homem continua sempre se lançando no pecado. Mas aí, irmãos, para nós caminharmos um pouco, notem, depois que Lucas registra isso, ele diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava a filha de José, filho dele. Aqui nós temos um problema, não vai ser nossa discussão hoje, porque as duas genealogias têm conflitos, e conflitos que, se você pegar os melhores estudiosos do mundo, os conflitos continuarão. Há problemas nas duas genealogias, e como eu disse bem alguém que eu li, Matthew Henry diz que nessa genealogia muitos acusadores das escrituras se apegam nas duas genealogias para atacar as escrituras. Está vendo? A Bíblia tem erro, sem entender a história.
Porque muitos acusadores das Escrituras querem dizer isso. Eles querem dizer, não, a Bíblia tem erros. Estão vendo aqui? Porque as duas genealogias têm diferenças. Por exemplo, nessa genealogia só é mencionado um rei, e é o rei Davi. Na outra nós temos 14 reis. Onde é que foram os reis aqui? Aqui diz que Davi gerou Natã. Na de Mateus diz que Davi gerou Salomão. Quem então ele gerou? Você já percebeu isso? Já percebeu os conflitos que há em um e outro? Na genealogia de Mateus, Mateus disse, olha, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão, começa a partir de Abraão, aqui vai até Adão. Então por que um começou de Davi, Abraão, começou de Abraão, passou por Davi e chegou a Jesus? Uma começa, a de Mateus começa de Abraão seguindo. Aqui começa invertida, ela começa de Jesus indo para trás. Então nós temos alguns problemas que não cabe aqui, nós fazemos inúmeras discussões, porque existem N posições aqui. Uma coisa eu sei, que Deus não fala na sua escrita. E Lucas não seria tolo, e muito mais como se tivesse algum problema para os primeiros leitores, teria sido escrito alguma coisa mostrando que a Bíblia estava errada nos livros. Nós temos aqui, podemos estudar uma outra hora, mas não é o meu propósito aqui explicar as duas genealogias em detalhes aqui, porque levaria muito tempo. O meu propósito aqui é mostrar qual é o propósito de Lucas. Porque note aqui que interessante, ele acabou de falar que Jesus é filho de Deus. Tu és meu filho amado em quem me compraste. Tu és meu filho amado em quem me compraste. O Pai falou. Mas logo depois diz assim, no versículo 23, era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli filho de Matã, Matã filho de Levi. Peraí, ele é filho de Deus ou filho de José? De quem ele é filho? Porque o pai acabou de dizer, ele é meu filho amado, e que me compraste, mas logo após diz que é filho de José. Mas ele é filho de José? E um leitor que esteja desatento vai perder o que Lucas está registrando no seu evangelho. Porque nota que coisa curiosa. Lucas é aquele que gastou mais tempo para falar da geração do Senhor, da concepção do Senhor. Lucas é o único evangelho que mostra em detalhes a manifestação de Gabriel para Maria, a conversa de Gabriel para com Maria. Qualquer pessoa comete tolice se ela diz, Lucas está dizendo que ele é filho de José, então José era o pai biológico. Nós voltamos atrás e Lucas deixou bem claro que José apareceu para Maria e disse, bem-aventurada mulher, disse Maria, Maria, tem aqui que anunciar, sabe, tu vai ficar grávida. E é Lucas quem registra que a Maria disse, como isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer se eu não tenho relação com nenhum homem? Eu não tive relação com nenhum homem, como é que isso vai acontecer? E o anjo Gabriel diz para ela, Maria, tu vai achar-se grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo te envolverá e você vai conceber, dando uma demonstração clara de que a virgem conceberia, cumprindo a profecia de Isaías, aquele símbolo do Espírito sobre ele, cumprindo a profecia de Isaías. São cumprimentos de profecias, para mostrar quem está manifestando. Só que depois ele segue usando aqui, o Matthew Henry, claramente o comentarista que eu li, o Matthew Henry claramente defende que aqui é a genealogia de Maria. E ele estava quase me convencendo na leitura, ele está quase me convencendo por N pontos, só que tem que olhar com muita calma e fazer um estudo muito cuidadoso e responder alguns problemas que se criam quando se diz que é a descendência de Maria. Mas ele defende por algumas questões muito curiosas, que não dá tempo para a gente trabalhar todos aqui. Mas ele defende que essa genealogia aqui é de Maria. E o que ele mais me leva a entender que de Maria é porque havia uma promessa desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, prometido assim, o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente e desfaria o que foi feito no Jardim do Éden. E é por isso que Lucas arrasta a genealogia dele para trás de Abraão, e segue, até chegar aonde? Até chegar no último que está no versículo 38, que é Adão. Para que o leitor lembre que este filho amado veio, mas é o filho amado de Deus de fato prometido. Mas ele não é prometido lá
no ano 1000, no ano 2000. Ele é prometido desde o primeiro casal que pecou contra o Senhor. Foi prometido uma resposta de Deus, uma solução para o problema, alguém que viria e pisaria na cabeça da serpente, e este se manifestou, e este é o Filho amado, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E como eu disse, isso para mim fecha muito na minha cabeça, porque uma vez eu li, acho que foi o Josh McDowell dizendo assim, que o nascimento do Senhor é sui generis, tanto o nascimento como a morte dele é sui generis. Mas por que o nascimento é sui generis? Porque o indicativo de Gênesis diz que o semente da mulher, a mulher não tem semente, ela precisa da semente do homem, mas viria dela. Mas como pode vir dela sem a presença de um homem? Pela concepção do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo na concepção do Senhor. Isso fecharia, mas seria a única mulher em toda a história humana que concebeu sem a concepção, sem a presença de um homem fisicamente, mas pela ação do Espírito Santo sobre ela. Por isso que ele me levou a quase me convencer. Eu preciso ler mais e mais, estudar mais, para que eu tenha um convencimento muito concreto dessa posição, porque eu tenho problemas para resolver ali. Mas aí note, ele diz assim, ele segue dizendo, era como se cuidava filho de José, filho de Eli, e em vez de filho de Matã, filho de Levi, Levi vai, vários nomes, ele vai indo. Quando você chega lá no 32 ela tem muita semelhança. Ele vai mostrar ali semelhanças com a genealogia de Mateus, nota, versículo 32. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, esse filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Mim, filho de Carne, de Arni, filho de Zebron, esse filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó. Note, aqui diz que é da descendência de Judá também. Como diz João, quando chora, e diz assim, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar o selo? E o ancião diz para João, não precisa chorar, que o leão da tribo de Judá foi morto e ele pode fazer isso. Havia profecias da tribo de Judá, e tanto a genealogia de Mateus como a de Lucas apontam, querendo você ou não, se fosse de José as duas, ou um foi de José, outro foi de Maria, mas ambos apontam que a descendência vem de Judá. Eu volto a mostrar, lembrando ainda dessa semana ali, as tribos que eu já citei aqui algumas vezes, as tribos, a organização das tribos, tinha o tabernáculo. Aí a tribo tal estava aqui, a tribo tal estava aqui, a tribo tal estava espalhados por ali. E bem na frente da porta da entrada do tabernáculo, tinha a ordenança do Senhor de que uma tribo ficasse bem na frente da porta da entrada do tabernáculo, cercando o tabernáculo. As duas eram distribuídas em volta do tabernáculo, mas tinha uma que ficava. E a semana eu pensei assim, puxa vida, quem deveria estar à entrada da porta da tenda era a tribo de Levi. É a tribo de Levi porque são eles os sacerdotes, são eles os levitas. São eles que deveriam estar logo ali na porta para poder levantar e já entrar para dentro do tabernáculo e fazer os serviços e trabalhar ali para o Senhor e oferecer os sacrifícios e o sumo sacerdote entrar lá no Santo dos Santos. Mas não era a tribo de Levi que ficava na porta. Quem ficava na porta era a tribo de Judá, bem na porta da entrada do tabernáculo, apontando justamente alguma coisa que nós precisamos observar na ordenança da organização das tribos. E tanto Mateus quanto Lucas apontam que a descendência, o Senhor vem daquela tribo, ou seja, o pai que não é biológico, mas é pai criado como filho, ele é da tribo. A mãe, se você for olhar o Cântico de Maria, ela também afirma ali citações que ela também é da tribo de Judá. E aí você segue para nós caminharmos para o fim. Notem, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, esse filho de Terá, filho de Naor filho de Serug, Serug filho de Hagaú, Hagaú filho de Faleque, filho de Eber, que aqui vem os hebreus, filho de Eber, filho de Salá. Você percebeu que agora ele passou para trás de Abraão? Que ele foi além, agora ele para trás. Ele não fez como Mateus, que partiu de Abraão, ele foi inverso, mas passou. E ele diz o seguinte: Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, esse filho de Noé, filho de Lameque.
E aqui tem uma coisa impressionante. Aqui tem uma coisa impressionante. Porque no versículo 36 você vê como Deus é tão zeloso e fiel para com as suas promessas. Porque você encontrou aqui no versículo 36 alguns nomes que você passou despercebido. Você só foi na escola dominical e aprendeu só a historinha que dizia o seguinte: olha só, uma historinha, história bíblica. Então alguém vai pensar que eu estou menosprezando. Mas você acabou aprendendo apenas a história de Noé. Quando te perguntam assim: olha, quem é que fez a arca? Ah, foi Noé. Quem entrou com os animais? Foi Noé. Mas não é que é falado do pai de Noé. Não é falado a respeito do pai dele, o que as Escrituras apresentam a respeito dele. E nós, muito menos, se a gente não olhar para a Bíblia, a gente nem vai lembrar quem ele é. Mas quem foi pai de Noé? Muitos com certeza não sabem quem foi pai de Noé. Talvez conheça quem construiu a arca, quem entrou na arca, os animais entraram, mas não lembro do pai dele. O pai dele se chamava Lameque, como aparece aqui. Mas o Lameque tem uma coisa curiosa, porque no capítulo 5 de Gênesis, e eu vejo como Lucas está retrocedendo e passando por esses homens, o Lameque pega, e a terra está se enchendo de violência, e nasce Noé. E diz que ele pega o Noé e fala assim: este nos livrará dos trabalhos pesados das nossas mãos e da maldição da terra, que o Senhor colocou a maldição na terra. E o Lameque tem uma confiança que nasceu aquele que iria livrar da maldição a terra. Mas o Lameque acha, ele pega o Noé, está lá no capítulo 5, ele pega o Noé e acha que seria o Noé quem livraria a terra da maldição, quem faria o problema do Éden, quem seria aquele que o Deus prometeu lá no jardim do Éden. Mas ele erra achando que seria seu próprio filho, e não foi. Só que aqui, quando você vê o pai testemunhando o filho, é uma demonstração de que aquela fé de Lameque, ela foi cumprida pelo Senhor, não em Noé, mas está sendo cumprida no Filho amado de Deus, que nasceu e está sendo batizado aqui. Está sendo batizado, está sendo demonstrado na genealogia que teve gente lá nos parentescos lá atrás que criam na vida dele, na manifestação dele. Se você seguir, versículo 37, Lameque, filho de Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu, mas não viveu para sempre, não viveu eternamente. Vai ter um descendente de Metusalém que vai bater o recorde, como eu disse no domingo passado. Quando você olha para a genealogia, olhando para a parte de reinado, o Senhor bate todos os recordes, desde pequeno até o seu eterno reinado. Mas quando fala de viver, Metusalém foi superado aqui, porque o Senhor é eterno, não é somente 969 anos. A partir da encarnação e a partir da morte e ressurreição do Senhor, ele virá por toda a eternidade. Claro que alguém vai dizer: mas o Matusalém viveu, mas viveu e morreu. O Senhor ressuscitou, e olha quanto tempo já ressuscitou e ainda está com o seu corpo. Já bateu o Matusalém faz tempo. Mas aí tem uma coisa curiosa, diz no versículo 37, Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque. Tu lembra de Enoque? Tu lembra que a Bíblia fala de Enoque? Olha onde que o Lucas está indo. Tem Enoque, Enoque é o sétimo depois de Adão. De Judas é o sétimo depois de Adão. Mas Enoque tem uma coisa curiosa. Porque se você comparar o descendente dele e o Senhor, tu vai dizer assim: que coisa interessante. Que coisa interessante. Porque Enoque foi trasladado para o céu aos 365 anos de idade. 365 anos de idade. E o texto de Hebreus, capítulo 11, diz por que ele foi trasladado. Não foi porque ele era santo e não tinha pecado, mas foi porque Deus quis dar um exemplo, de trasladar alguém para o céu. Diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. E fico pensando como Deus, então, traslada o Enoque para o céu para não ver a morte. Trasladou Elias, que não viu a morte também. Mas o Filho amado, Deus vai executar na cruz, para que nós possamos ser salvos e ser perdoados pelo seu sangue derramado. O Enoque, para mim, se eu olhar assim, para a Bíblia, eu vou dizer assim: puxa vida, mas o Enoque teve um privilégio maior que o filho. Mas o filho é aquele que o pai executou. É aquele que, quando você lê lá a história de Abraão, que quando Abraão está levando Isaac, e o Isaac diz assim: pai, tem alguma coisa estranha, porque nós estamos indo para um monte para sacrificar, mas estou vendo aqui tem a lenha, tem o cutelo, tem aqui as coisas para a gente fazer sacrifício, mas
cadê o sacrifício, pai? Cadê o sacrifício? Cadê o animal para ser sacrificado? E Abraão, com certeza, com um sentimento de muita tristeza no coração, porque a ordenança é para executar o filho. O Abraão, como pai, tem uma tipificação, olha para o filho. Deus proverá para si o holocausto do filho. Deus proverá. E eu fico pensando que ele encheu os olhos de lágrimas até ter chorado, porque ele não tinha dito para Isaac que ele iria sacrificar ele. Mas quando chega na hora de sacrificar ele, o Senhor então deu, Abraão, não precisa sacrificar. Está aí o animal. Mas aquilo era uma prefiguração, era uma tipologia, para contar que Deus providenciaria o sacrifício. E o sacrifício que passaria pela morte. Não seria como Enoque transladado e fazer todo o seu ministério e realizar o seu ministério. O Senhor disse: agora realizou, filho. Tá bom, filho? Agora realizou. Paulo diz em Romanos que Deus foi até o fim, que Deus cabalmente executou o filho na cruz. Para quê? Para derramar sangue perfeito para nos salvar e perdoar os nossos pecados. E somente por isso nos perdoa os pecados. Isso é maravilhoso quando olha para Enoque. Encontra um parente do Senhor que foi trasladado, mas o filho não, ele cumpriu o ministério e foi para a cruz, enfrentou a morte e foi morto. Como isso é maravilhoso! E para nós fecharmos, você segue aqui, diz assim: Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, filho de Malelel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão. E aí tem uma terminação aqui que é uma ligação fantástica, porque diz assim no versículo 38: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. E aqui eu quero que você perceba, há uma ligação de uma ponta a ponta, o que nós chamamos de quiasmo numa leitura da interpretação bíblica, porque ele sai de um filho e vai a outro. Ele percorreu a descendência, mas ele está saindo quando aparece ali o pai falando: este é o meu filho amado em que me compraz. Ou seja, quem gera pelo seu poder o filho? Claro, o útero de Maria, na encarnação, mas quem gera é o Espírito enviado pelo Pai. E quem gera Adão, quem é que faz Adão? É o Pai. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui na leitura, na minha leitura e na interpretação do texto é: você tem o primeiro Adão no finalzinho da genealogia, mas você tem o segundo Adão sendo batizado. Paulo usa esse termo em Coríntios. Aos Coríntios ele fala que Jesus é o segundo Adão. Mas segundo Adão para não pecar, para não fazer como o primeiro Adão que caiu no pecado, para não fazer como Adão que pecou contra o Senhor e caiu e se tornou pecador e todos os descendentes pecadores. Tanto é que você vê exatamente isso no versículo 38, filho de Adão, filho de Deus. Mas o último nome mencionado na genealogia é Adão. E qualquer pessoa que esteja lendo a genealogia, na hora que lê aqui, só encontra uma história na Bíblia que fala de Adão, assim lá no Velho Testamento. É dele sendo criado, é dele no jardim, e dele sendo tentado e caindo com o pecado. E pegando fruto ali das mãos de Eva e comendo e pecando. E se você observar isso, como é que Lucas vai ligar isso ao próximo texto? O próximo texto, ele vem conectado, e no original não existe separação. Não existe separação. Rapidamente Lucas pega o seguinte: ele falou de Adão, agora ele pega o segundo Adão e leva Adão para onde? Para a tentação. Para que você olhe agora o segundo Adão. Aos 29, o pai testemunha que ele é filho amado, que ele traz. Não tem pecado. Mas que fique bem claro, agora é levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Justamente para quê? Para que você perceba que este que aqui está não é como o primeiro Adão que caiu. Não é. Não é como o primeiro Adão que caiu em pecado. Esse que aqui está é de fato o filho amado que já chegou aos 30 anos e não ofende o pai, não desobedece o pai. Mas mesmo assim vai ser tentado ali por Satanás. Eu quero finalizar chamando a atenção aqui, não vou pregar sobre a tentação, apenas de um detalhe que Lucas registra na tentação. Apenas um detalhe para você ver como isso fica muito evidente na leitura, na sequência dos textos, para que nós possamos conhecer quem é o nosso Senhor um pouco mais e sua beleza. Percebam o último versículo que eu vou mencionar. Nós estamos muito acostumados com a tentação, mas nós estamos muito acostumados lendo o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus apresenta 3 tentações: transforma essas pedras em pães, aí é levado no pináculo do templo, lança-te abaixo, que
que o Pai ordene os anjos segurem, e depois Satanás leva o Senhor no alto de um monte e mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E nós achamos que Jesus só foi tentado ali. Nós erramos em não ler os evangelhos completos e vendo as diferenças. Mas quando tu chega em Mateus, em Lucas, tu lê no capítulo 4, versículo 13, diz assim, e aí eu estou lembrando de Adão e lembrando do Senhor. Notem, no versículo 13 ele diz: passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até momento oportuno. Ou seja, Lucas assim, não são só essas três. Vocês querem ver como ele, de fato, esse filho é amado e obediente de fato? Satanás se afastou até o momento oportuno. Ou seja, Lucas está dizendo que em algum momento do seu evangelho Satanás voltará para tentar. E voltará para tentar para ver se cai, para ver se leva o filho amado à queda, ao pecado. Porque se ele se torna pecador, o Pai não diz mais essa frase: tu és meu filho amado. Por isso que Paulo, numa das suas cartas, diz que o Senhor foi obediente, e obediente até a morte de cruz. A obediência dele não foi só na encarnação do nascimento, até os 29, foi até o fim em obediência perfeita. Porque esse momento oportuno é exatamente quando você lê nos evangelhos, principalmente Lucas, o Senhor está crucificado, e as pessoas passam embaixo, começam a balançar a cabeça e dizem assim: mas tu não era o filho, ó, atacando a filiação. Mas tu não é o filho? Roga agora ao Pai. Não é teu pai? Deus não é teu pai? Então roga ao Pai para ver se ele me tira daí. Tu és o filho. Os ladrões falam isso. Se tu não é filho. E eles atacam a filiação. Novamente a filiação é exatamente o que é atacado na tentação, a filiação. E é justamente o que Lucas está dizendo desde o batismo. Passando pela genealogia, mostrando a filiação de Adão e seguindo para a tentação para mostrar o ataque à filiação de quem está ali. Mas nós cremos, e encerro nesse momento, nós cremos que esse que aqui está é o Filho amado de Deus. E foi obediente não somente por 3 tentações, mas obediente em toda a sua vida de perfeição. Aos 30, ou se você pegar os cerca de 3 anos e meio de ministério dele. 3 anos e meio de ministério. Você pegar dos momentos de maior tranquilidade do Senhor, sentado na beira da praia, ou você pegar a obediência na cruz, que foi morto, humilhado e zombado. Em nenhum momento o Filho amado deu um desprazer ao Pai, mas foi obediente em perfeição, e perfeição até a morte na cruz. Que nós possamos ler os textos e ver como a beleza deles é encaixada nas Escrituras. Não estou dizendo aqui que a gente explora todo o texto, mas que eu estou dizendo que existe riqueza nos textos, na leitura completa, até mesmo nas genealogias, como eu falei no ano passado. Olhando para mim, a genealogia de Lucas é tão impressionante, porque ele segue, como ele se encaixa, é tão impressionante para mim, quanto a de Mateus. E a gente é enriquecido nas escrituras bíblicas, no ensinamento bíblico. Que Deus abençoe nesta noite, e nos faça crescer, entender a palavra, ler as escrituras, e ser abençoados por Deus, no ouvir e aprender da palavra santa do nosso bondoso Deus. Vamos curvar as cabeças, vamos fazer uma oração mais uma vez, sendo gratos ao nosso Senhor, por esse momento que estivemos juntos. Curva a sua cabeça esse instante. Ó Deus amado, mais uma vez, somos gratos, ó Pai. A Tua palavra é tão rica, Senhor, tão poderosa. Nós aqui somos falhos muitas vezes em não ver, Senhor, tanta riqueza do Teu Espírito Santo na respiração. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós, mesmo sendo pecadores, mesmo muitas vezes desobedecendo, mesmo muitas vezes, Senhor, sendo rebeldes contra Ti, mesmo nos momentos que nós éramos ignorantes quanto à Tua palavra, e mesmo depois de conhecer o Teu Filho, mesmo assim, muitas vezes nós caímos e pecamos contra o Senhor. Mas nós te damos graça porque o Senhor tem o Teu único Filho que Tu entregaste, para que morresse na cruz, derramasse seu sangue para nos perdoar todos os nossos pecados. E nós sabemos que Tu fez isso, Senhor, por amor, porque Tu amou, Senhor, o mundo de fato, amou aquilo que o Senhor escolheu. E nós Te louvamos por isso, Te louvamos pelo testemunho da Tua palavra, que é muito claro em mostrar que o Teu Filho, de fato, foi e sempre será perfeito, sem nunca ter pecado, para que tomasse sobre si o nosso pecado, e fosse para a cruz e derramasse o seu sangue para nos perdoar.
E obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para entender que o pecado diante do Senhor só é perdoado pelo derramamento de sangue do teu Filho Jesus Cristo. Não de bodes, não de animais, não de ovelhas, não de carneiros, mas pelo sangue derramado pelo teu Filho Jesus Cristo. Abençoe essa igreja, Senhor, que aqui está. Abençoe os nossos visitantes que estão conosco nessa noite. Que eles possam entender e compreender quão importante é a tua palavra para as famílias, criar os filhos aprendendo a tua palavra e muito mais, saber que o Senhor abençoa todo aquele que busca o Senhor com todo o seu coração. Ó Deus querido, nos dirige, nos abençoa, Pai, como igreja, e nos faz prosperar, nos faz crescer, ó Deus, como igreja, nos faz, ó Deus, poder testemunhar a necessidade sobre o teu Filho Jesus Cristo, sobre a tua palavra. Instrui a cada um aqui, Senhor, com o mesmo Espírito que derramaste sobre o teu Filho, sobre cada um, dando inteligência, sabedoria, capacidade para apresentar a tua palavra, o Evangelho do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos e te pedimos nessa noite graças ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus.